Boa noite. Oi, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a reforma da Previdência vai ser votada depois do Carnaval. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro revela: 3 em cada 10 pessoas são agredidas depois de serem presas. Os Estados Unidos decretam o fim da neutralidade na internet, o que permite que provedores cobrem mais por determinados conteúdos. A ONG Médicos Sem Fronteiras denuncia o massacre da etnia Rohingya. Foram quase 7 mil mortos em apenas um mês. Uma investigação indica que a montadora Volkswagen colaborou com a ditadura militar no Brasil. E ainda, em Minas Gerais, estudantes se unem à comunidade para preservar o meio ambiente. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Depois de semanas de articulação para aprovar a reforma da Previdência antes do recesso parlamentar, o governo decidiu deixar a votação para o ano que vem. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apenas um ponto do texto está aberto a negociações: a regra de transição. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A discussão da reforma começa no dia 5 de fevereiro e a votação ficou marcada para o dia 19 de fevereiro, depois do Carnaval. A minha convicção é que quando essa votação começar no dia 19, nós teremos no plenário, e falo como deputado, nós teremos próximos a 320 a 330 votos para aprovar a reforma da Previdência. Após uma reunião com Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda disse que o adiamento não representa uma derrota, e sim dá mais tempo para o governo conseguir votos. Vamos, de fato, passar a votação da Previdência para fevereiro, em função exatamente da questão de mobilização e de definição de votos, e o fato de que já estamos aí chegando ao final do ano, a semana que vem é a última semana. Mesmo assim, a oposição comemorou. O retorno às bases e a proximidade das eleições a cada dia prejudica. Se o governo saiu daqui em dezembro com 250 votos que eles cantavam e não tinham a favor da reforma, pode ter certeza que em fevereiro eles retornarão com menos disso. Quer dizer, a cada dia que passa e mais se aproxima das novas eleições, o número daqueles que querem votar essa reforma diminui. A leitura do relatório, que estava marcada para hoje, acabou sendo adiada também. O relator do projeto apenas discursou na tribuna. Vocês viram pelo próprio plenário, pela quantidade de deputados que estavam no plenário, que nós temos um dia hoje aqui já bastante esvaziado, porque ontem foi votado o orçamento, hoje é uma quinta-feira, já estamos próximos do fim do ano e tivemos um plenário esvaziado. Então, achamos que não seria conveniente, poderia parecer que estávamos colocando esse projeto em um dia esvaziado com o propósito de evitar a discussão, que não é o caso. O governo afirma que um ponto específico da proposta que muda a Previdência ainda está sendo discutido. É a regra de transição para a aposentadoria e que, fora isso, nada mais está em negociação. Mas o relator da reforma aqui na Câmara afirma que a negociação só termina em plenário no momento da votação. O governo aumentou a projeção de crescimento da economia para este ano e para o ano que vem. Agora, a expectativa para 2017 é de um produto interno bruto de 1,1%. Para 2018, a expectativa é de um crescimento de 3%. Segundo o Ministério da Fazenda, como as empresas e as famílias reduziram o endividamento, isso permite um PIB maior neste ano. Para 2018, o governo diz que a previsão é baseada na melhora da confiança e expectativa de inflação controlada. O Congresso Nacional aprovou a proposta de lei orçamentária para o ano que vem. É o primeiro orçamento sob a lei do teto dos gastos públicos que limita o crescimento de despesas do governo para os próximos 20 anos. O valor total do orçamento chega a 3 trilhões e 570 bilhões de reais. Dentre os gastos, a Previdência Social deve custar 585 bilhões aos cofres públicos. O salário mínimo passa de R$ 937 para R$ 965.
O texto também prevê déficit primário de 157 bilhões de reais para 2018. O valor é um pouco menor que a meta fiscal definida pelo governo, de menos 159 bilhões de reais. A proposta aprovada pelo Congresso prevê crescimento de 2,5% para a economia no ano que vem. O texto segue para a sanção presidencial. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinou hoje aqui em Brasília o contrato de empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais com o banco francês BNP Paribas. Os recursos vão ser utilizados para quitar salários atrasados de servidores e o 13º do ano passado, além de outros pendentes. O acordo deve entrar em vigor amanhã, após cerimônia no Palácio do Planalto. O empréstimo terá garantia da União e da Companhia de Saneamento do Estado. No Rio de Janeiro, a cada 5 horas, uma pessoa é agredida depois de ser detida por autoridades. É o que revela uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado. Esses maus tratos são praticados por policiais civis, militares, guardas municipais e agentes penitenciários. O estudante Samuel Lourenço está em liberdade condicional depois de passar 6 anos preso. Ele diz que a violência faz parte da rotina dos presídios e que policiais espancam presos em busca de informações. Agora, Samuel está escrevendo um livro para denunciar os casos de tortura que presenciou. São desde espancamentos compulsórios, em casos de transferências, espancamentos relacionados ao modo como se comporta diante do inspetor, o modo como se fala, e torturas específicas em casos de situações mais adversas, tipo um desrespeito ao funcionário, um impedimento do andamento do serviço por alguma eventualidade. Um levantamento feito pela Defensoria Pública mostrou que os casos de tortura fazem parte da rotina do Rio de Janeiro. O número é impressionante. A cada 5 horas, uma pessoa é agredida depois de ser detida. Entre setembro de 2015 e setembro de 2017, os defensores públicos entrevistaram quase 11.700 pessoas que estavam presas. 3.677 revelaram que sofreram algum tipo de agressão depois de detidas. Os policiais militares foram apontados como os agentes públicos que mais praticam esse tipo de crime. Eles são responsáveis por 63% dos casos. 32 anos depois do fim da ditadura militar, quando a tortura era uma prática do Estado, o crime, que hoje em dia é considerado hediondo, continua acontecendo em delegacias, presídios, carros de polícia e até mesmo no meio da rua. Segundo o defensor público Emanuel Queiroz, que coordenou o estudo, os dados podem ser ainda piores, porque muitos presos sentem medo de relatar as agressões. Um país violento, um país racista, um país que utiliza as mesmas práticas que utilizava com a população que era escravizada há pouco mais de 100 anos atrás, utiliza essa mesma prática hoje através das suas forças de segurança. Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que todas as denúncias são investigadas pela Corregedoria Interna. A Polícia Militar disse que precisa de casos específicos para passar cada acompanhamento, já que não possui um sistema de dados integrados que faça esse levantamento. A Guarda Municipal afirmou que faz treinamento com os agentes visando o atendimento humanizado. Nós não recebemos resposta da Secretaria de Administração Penitenciária. A Volkswagen colaborou com a ditadura militar e se beneficiou da política econômica e externa do Brasil durante o regime. A revelação faz parte de uma investigação feita pela montadora e divulgada hoje em São Paulo. A confissão foi motivada por uma apuração que começou no Ministério Público Federal durante os trabalhos da Comissão da Verdade há 2 anos. Lúcio trabalhava como ferramenteiro na fábrica da Volkswagen no ABC Paulista quando foi preso por agentes da ditadura em 1972, dentro da empresa. Comecei a ser espancado dentro da fábrica, dentro do departamento, na presença do chefe de segurança e na presença dos seguranças da empresa. De 1969 a 1979, a Volks colaborou com a polícia política do governo militar.
É o que revela um estudo feito a pedido da empresa, divulgado hoje. De acordo com as conclusões do estudo, a empresa monitorava as atividades de oposição dos funcionários e facilitou a prisão de pelo menos 7 empregados. A colaboração se deu principalmente por meio do chefe do Departamento de Segurança Industrial, Ademar Rude, que era ex-oficial das Forças Armadas. Até 1980, empregados foram demitidos por conta de atividades sindicais. A investigação interna começou depois que o Ministério Público passou a apurar, em 2015, violações de direitos humanos na Volks e a colaboração financeira da empresa com o regime. Documentos da montadora relatam atividades sindicais de funcionários. Os papéis eram entregues aos órgãos de repressão. O historiador alemão Christopher Kopper, autor do estudo, diz que muitos documentos foram destruídos, o que impede a avaliação de até onde foi a colaboração da empresa. A diretoria sabia que pessoas aqui dentro da Volkswagen foram presas, mas nós acreditamos que eles não sabiam que foi a própria segurança industrial que contribuiu para essas prisões. O presidente da empresa no Brasil nega que a perseguição fosse institucionalizada. Nós lamentamos o que aconteceu e estaremos trabalhando para que isso não volte a acontecer no futuro. Ex-funcionários da Volks, vítimas de perseguição, foram convidados para o lançamento do estudo. Mas, sem uma proposta de indenização, eles se recusaram a participar. João era operador de máquina em 1970 e teve de fugir para não ser preso. Vivi esse tempo na clandestinidade, depois que eu voltei aqui, aí a Volks nunca me procurou para conversar, nunca me procurou para acertar nada. O que eu tinha aí dentro, eu perdi tudo. Eles esperam reparação. Mostrar para essa juventude o quão ruim é um período ditatorial, o quanto foi prejudicada essa nossa nação com isso, para que isso não volte a se repetir. Estreou hoje em 8 cidades do país o documentário que conta a história de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal brasileiro mais importante do século XX, morto há exatamente um ano. O arcebispo emérito de São Paulo trabalhou para melhorar a vida de comunidades carentes e ficou conhecido pela coragem com que enfrentou a ditadura na luta pelos direitos humanos. A missa na Catedral da Sé foi em memória de Dom Paulo Evaristo Arnes, ex-cardeal, morto há exatamente um ano. A data também marca a estreia do documentário Coragem, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes. O filme traz imagens e depoimentos inéditos, como o relato do ex-cardeal sobre o encontro com o ex-presidente Médici durante a ditadura militar. Nós tivemos que ficar firmes até o fim, até a última linha que os militares não mandam na nossa liberdade. Também tem relatos sobre a trajetória de Dom Paulo. A democracia que felizmente veio de volta com muito sacrifício, tem a impressão digital bem nítida de Dom Paulo Evaristo Arnes. O filme traz também a paixão do arcebispo emérito de São Paulo pelo Corinthians. Ele até escreveu o livro Corintiano, Graças a Deus. Viva o Corinthians! O diretor é o jornalista Ricardo Carvalho. As imagens, os depoimentos são muito emocionantes, porque o Brasil sente falta de uma personalidade como Dom Paulo. O filme mostra principalmente a história de coragem do homem que nasceu em 1921 na cidade de Forquilinha, em Santa Catarina, e teve uma vida marcada pela luta a favor dos direitos humanos. Dom Paulo foi um dos fundadores da Pastoral da Criança, junto com a irmã Zilda Arnes, em 1983. Ao longo da ditadura, denunciou ao mundo os abusos cometidos no Brasil. Praça da Sé, Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse deverá ser o nome de um dos principais símbolos da cidade de São Paulo. A mudança foi aprovada nesta semana pela Câmara Municipal. A praça é histórica na trajetória de Dom Paulo. Foi bem aqui que, em 1975, Dom Paulo marcou forte posição contra o regime militar, quando abriu as portas da catedral para um ato ecumênico contra a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo regime. Naquele momento, se iniciava um movimento cívico que iria levar a ditadura ao fim. Dom Paulo
morreu no dia 14 de dezembro de 2016, aos 95 anos, mas sempre será lembrado como cardeal da esperança. Dom Paulo é um homem que realizou para mim um arquétipo base da existência humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. Dados do Fórum de Segurança Pública mostram que mais de 4 milhões de mulheres acima dos 16 anos foram vítimas de socos, chutes, empurrões ou outra forma de violência no último ano. Em São Luís, em um mês de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, mais de 1.500 já foram atendidas. Vítima de violência doméstica, Ludmila foi agredida pelo próprio companheiro e conta o sofrimento que passou quando buscou atendimento em uma delegacia de São Luís. O delegado demorou muito para tomar meu depoimento, mesmo vendo a situação que eu estava. O escrivão também demorou muito para ter esse cuidado comigo como vítima. A advogada revela que só recebeu atendimento adequado quando procurou a delegacia especializada em violência contra a mulher. Da porta de entrada até a colheita do depoimento, conversa com a delegada, com o escrivão, com os investigadores, eles têm um preparo diferenciado para acolher essa mulher que tá se sentindo oprimida. Inaugurada em novembro deste ano, a Casa da Mulher Brasileira funciona com um centro de referência ao atendimento de mulheres em situação de violência, a Delegacia da Mulher, com plantão 24 horas por dia. Esse plantão funciona justamente nos horários e dias em que as mulheres mais sofrem violência. Sexta-feira, sábado, domingo, né, o consumo de álcool e drogas eleva esse número e as mulheres têm o local para onde recorrer. Com apenas um mês de funcionamento, a Casa da Mulher Brasileira realizou quase 1.700 atendimentos apenas no mês de novembro. Esse mês, do início até agora, a unidade já atendeu mais de 500 mulheres vítimas de violência. Os atendimentos são ininterruptos. Dessa forma, a mulher que está em situação de violência, a qualquer hora pode vir à Delegacia da Mulher que vai ter o seu atendimento garantido. O Centro de Referência realiza ainda atendimentos psicológicos e psicossociais às vítimas. Escutar a situação de violência que ela vivencia e, a partir dessa escuta especializada, poder fazer os encaminhamentos adequados para a rede de serviços. 4 bilhões e meio de medicamentos foram vendidos no Brasil no ano passado. A informação é da Anvisa. E a gente quer saber, você toma remédio sem prescrição médica? Algumas vezes sim, outras não. Os remédios sem prescrição médica, às vezes algumas farmácias liberam, né? Então, às vezes, para não passar no médico, ter que ir no médico, a gente acaba comprando mesmo. Não, só com o médico indicando. Por quê? Porque é mais seguro, né? Você tem uma orientação médica e você não corre o risco de ficar doente, de ter alguma reação, entendeu? Sabe o que acontece? É um negócio que ninguém fala. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, certo? A própria propaganda manda você tomar. Já parou pra pensar nisso? Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né? E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Ida Bárbara respondeu: tomo. Sei que é errado, mas às vezes não tem jeito. Não recomendo a ninguém. Ideraldo Bispo disse: não sinto segurança em fazer automedicação e digo a todos que conheço que isso é muito arriscado para a nossa saúde. A seguir, Estados Unidos decretam o fim da neutralidade da rede e provedores podem controlar e até limitar o acesso a conteúdos na internet. E ainda a ONG Médicos Sem Fronteiras denuncia que quase 7 mil muçulmanos rohingyas foram assassinados em apenas um mês em Mianmar. Voltamos em 2 minutos.